Nós vamos estudar hoje a parábola dos talentos, que é talvez a maior parábola que Jesus contou no Evangelho de Mateus. Depois tem a de Lucas, que tem outras parábolas maiores, mas essa daqui, o capítulo 25 de Mateus, é depois da parábola das virgens, que fala também da preparação, da volta de Jesus. E essa parábola dos talentos aí, nós vamos ler Mateus 25, a partir do verso 14, vai ser projetado aqui, está comigo o controle. Mateus 25. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Esse homem é Jesus. Quando ele foi embora, está fazendo essa comparação. Quando ele subiu aos céus e a sua volta, esse meio tempo, ele deu esses talentos para os seus servos. Os seus servos somos nós. E confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Um talento equivale a 6.000 denários. 6.000 denários. A diária de um trabalhador comum em Israel era 1 denário por dia. Então, 6.000 denários equivale a 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho dá quantos anos de trabalho? 18, 20, por aí, né? O pessoal está bom de matemática, né? Então, se tirar aí o sábado que eles não trabalhavam, dá aí 20 anos de trabalho. 1 talento, 20 anos de trabalho. 5 talentos, 100 anos de trabalho. Então, é mais ou menos isso que equivalia a 1 talento. A outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola que Jesus contou. O dono aí é o Senhor Jesus, quando subiu, deu talento, deu bens, dons, capacidades, possibilidades para todos os seus servos. E a sua volta é esse ajuste de contas. Quando ele voltar, ele vai falar: e aí, o que você fez com o talento que eu lhe dei? O que você fez? E aí 5, 2 e 1 talentos. Então vamos lá, algumas lições dessa parábola. Primeiro, os talentos são distribuídos a todos. Todos receberam talentos do Senhor. Aí você pode até pensar na ideia do talento como nós entendemos talento, que quando está escrito em talento é riqueza, né?
mas essa palavra influenciou a própria palavra talento hoje em português, que tem a ver com habilidade ou dom. Então, envolve tudo. Isso é o que Deus nos deu. Talento é tudo que Deus deu para você. A vida, Deus deu para você. A saúde, o intelecto, o pensamento, as ideias, habilidades, aptidões, capacidades, cursos, tudo Deus deu. Incluído o próprio talento, que tem a ver com esse dom que o Senhor deu. Então todos receberam. Se a gente ler lá em 1 Coríntios 12 ou 1 Coríntios 14, Paulo falando da igreja, dos dons do Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo distribuiu dons na igreja. E a cada um ele deu um dom, ou mais. Então assim, todos têm algum dom, algum talento que o Senhor deu. O que é dom e talento? Talento é quando você consagra o seu talento a Deus, aquilo vira um dom. Tem muita gente que fala assim, não, tem diferença. Você pode ter um talento natural, você nasceu com aquilo, mas se você consagra aquele talento, aquilo vira um dom espiritual, porque foi consagrado a Deus. E existem dons espirituais que são manifestações do Espírito. Mas tudo isso aí está mostrando para nós, ó, todos têm, Deus deu para cada um. Você não pode chegar e falar assim, não recebi nada de Deus. A própria vida já é um grande dom. A própria saúde, a possibilidade de existir, já é esse dom que o Senhor concedeu. Todos receberam e todos o Senhor confiou isso. Olha, eu estou dando isso para você. É uma dádiva, é um presente, é uma graça. Eu estou dando isso para você. A ideia até do dom mesmo, né? Dom no grego é carisma e graça é caris. Então, caris e carisma. Deus deu graça e deu carisma. Carisma é um dom da graça. Você recebeu, não porque você merece, não, mas Deus deu graciosamente, generosamente, bondosamente para cada um de nós aqui. Todos nós recebemos indistintamente. Agora, os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Então, Deus também deu a capacidade. E aí esse talento da parábola, que é essa riqueza, que é essa oportunidade, que é essa potencialidade, que é isso que Deus deu, Ele deu de acordo com a capacidade que a pessoa tem de exercer esse talento, de aplicar, de multiplicar. Então esse texto diz assim, olha, todos nós somos iguais diante de Deus. Somos pecadores, somos amados e somos justificados. Mas nós somos diferentes na nossa capacidade. Tem pessoas que nascem com aptidões, com capacidades elevadas, intelectuais, físicas. Tem gente que tem dons artísticos, cognitivos, diferentes dos outros. Tem pessoas assim, tem outras que não têm essa capacidade. Mas Deus deu o dom de acordo com essa capacidade que o próprio Deus deu ali. O próprio Deus deu, falando assim, olha, nós somos diferentes, cada um tem o seu, cada um tem a sua diversidade, a sua potencialidade, a sua capacidade. E Deus leva isso em conta. Então Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não deu. Deus não vai exigir de você aquilo que Ele não deu para você. Ele só vai exigir, ó, eu dei isso para você. É a sua capacidade, eu sei que você tem. Ele deu 5 para 1, esse aqui tem muita capacidade, eu vou dar 5, ele vai multiplicar. O outro tem 2, o outro tem 1, e Deus sabe disso. Tem pessoas que têm dons extraordinários, alguns já parece que já nascem com isso, aptidões, pessoas que têm uma inteligência, uma capacidade artística, pessoas que têm dons musicais, pessoas que têm facilidade relacional, têm o QI elevado, tem o QE, né, inteligência emocional. Tem assim, e Deus diz, ó, você vai fazer mais, vai produzir mais. O outro já não tem tanto. Deus vai dar 1 para você, o outro Ele deu 5, porque Deus sabe. E Deus não vai exigir nem cobrar daquilo que não é a nossa capacidade de fazer. Então, às vezes a gente ouve histórias de homens de Deus, né? Eu lia no começo da minha fé, de homens de Deus que faziam coisas extraordinárias, assim. Eu falava, nossa, eu queria tanto ser igual a ele, eu ficava triste, porque eu falava assim, acho que nunca eu vou ser igual a esse cara, né? E não vai ser mesmo, porque ele nasceu, Deus deu uma capacidade
maior do que a sua. Então, não precisa você ficar se sentindo mal por não ter essa capacidade que o fulano tem, que o outro tem, que o outro tem. Deus deu essa para você e nessa daí você tem que ser fiel de cuidar e multiplicar aquilo que Deus deu para você. Não é? Você não já se sentiu mal, às vezes fala assim, nossa, eu queria ser igual fulano, eu queria ter essa facilidade igual o outro, mas não tenho. Eu queria ter essa capacidade, mas não tenho. Mas naquilo que Deus deu a você, você tem que ser fiel. Você tem que produzir dentro daquilo que Deus deu para você. Amém? Eu acho que todo mundo na vida um dia já quis cantar, né? E depois você descobre assim, eu não sou um bom cantor, não sou um músico, não tenho vocação para isso. Todo mundo é meio que músico frustrado, porque todo mundo acha bonito, mas não são todos que têm essa inteligência, né, musical, artística. É uma dos talentos aí. Terceiro, os talentos são distribuídos para serem usados e multiplicados. Deus deu para eles lá, negocie, use, multiplique. Eu estou dando para você. Você tem que usar isso aí que eu estou dando para você. E ao usar, você vai multiplicar. Invista isso que eu estou dando. Eu deu 5, eu vou e vou voltar. Quando eu voltar, eu quero que você mostre o resultado do que eu dei para você. É isso daí eu dei para você. Então, eu dei para você. Você estudou? Você teve possibilidade de estudar. Você foi alfabetizado. Você fez uma faculdade. Você conseguiu pensar, escrever. Você consegue ler a Bíblia. Você sabe falar, né? Você sabe falar. Você sabe se relacionar. Você tem uma inteligência. Você sabe escrever. Você teve essa riqueza que muitos outros não tiveram. E 2 ou 3 gerações atrás, a maioria da população brasileira não sabia ler nem escrever. Hoje você sabe, você conseguiu. Isso aí é a riqueza, tem a ver com as oportunidades que Deus concede. Tem a ver com o talento que Deus concedeu. Há uns 50 anos atrás, a maior parte da população brasileira não sabia ler nem escrever. A geração dos meus pais ia para a escola só para aprender a ler e escrever. Ler e escrever não precisa mais, pode sair da escola. Aí é só a 3ª e 4ª série e parava. Aí hoje você tem uma geração que tem possibilidade de fazer faculdade, de fazer mestrado, de fazer doutorado, de fazer um monte de coisa. Isso tudo é a riqueza que muita gente antes de nós não teve. Tudo isso não tem a ver só com talento, com habilidade. É muito mais. Você teve uma família estruturada, você teve uma família que te ensinou o Evangelho, você teve uma que te ensinou a palavra de Deus, você tem uma igreja. Tudo isso é a riqueza que o Senhor está dando. São oportunidades que o Senhor nos deu, Deus colocou para você. E é colocado para você usar isso daí e multiplicar. O Senhor me deu isso aqui, então eu vou usar isso que Ele me deu e vou multiplicar. Vou usar para quê? Para servir os outros, para abençoar os outros, para ajudar os outros. Eu vou usar para fazer o bem. Eu vou usar. Eu lembro quando eu entrei, eu fiz um período, depois eu parei. Foi no mesmo período que eu fazia teologia. Eu fiz um período do curso na faculdade de História, lá na Universidade de Londrina. E tem um professor, a primeira aula, professor que dizia até que era ateu. Ele teve uma aula lá inaugural com os alunos, ele falou, ó, naquela época, a estatística dele, hoje eu acho que já não é mais assim, ele falou assim, olha, só 1% da população brasileira tem a possibilidade de estudar na universidade pública. Só 1%. Vocês estão aqui, vocês tiveram essa oportunidade. Agora, essa oportunidade que vocês têm é uma responsabilidade de vocês levarem a sério esse curso, de vocês aproveitarem esse curso aqui, que é gratuito, da universidade, gratuita, e vocês serem multiplicadores do conhecimento para outras pessoas. Olha que cara, olha um professor falou, um professor que não era crente, ele era ateu, mas ele tinha uma consciência de que o conhecimento, a faculdade, a universidade é uma responsabilidade que você recebe e passa para outros. Passa para outros. Você vê, nos Estados Unidos, um país que teve princípios cristãos mais fortes desde a sua origem,
Muita gente que faz faculdade, que estuda universidade pública, o cara se forma, começa a ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, ele pega uma boa parte do dinheiro dele e dá para a universidade que ele estudou. Ou então ele dá em bolsa de estudos para alunos que não podem estudar. Quase todo empresário americano, crente ou não crente, cristão ou não cristão, ele investe boa parte do dinheiro dele para alunos carentes que não podem pagar. Porque o cara entende que aquela oportunidade que ele teve se transformou em uma responsabilidade de ajudar o outro, de devolver para a sociedade aquilo. Então perceba, aqui no Brasil a gente já não tem muito essa cultura, né? Essa cultura da doação, de devolver essa responsabilidade diante da sociedade, de fazer algo em prol do outro. Mas é mais ou menos isso aqui. Olha, eu estou dando para você, você tem que usar isso e multiplicar o que eu estou te dando. 4. Os talentos distribuídos e cultivados são recompensados por Deus. Olha, eu dei isso aí, você usou 5, trouxe mais 5. O que ganhou 2 trouxe mais 2. Diz que imediatamente eles saíram, imediatamente eles multiplicaram, imediatamente eles fizeram aquilo lá e quando o Senhor voltou, está aqui 10, está aqui 4. E o Senhor falou, muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a promessa de Deus para nós. Então se você recebeu um pouco, você foi fiel, você usou bem, você multiplicou, o Senhor vai nos recompensar. Agora, teve um servo aí que não foi bem na história, né? Que não foi bem. É o 5º, talentos não cultivados, talentos não multiplicados. É o servo que recebeu um só. Por que aquele que ganhou um só não multiplicou? Porque muita gente não multiplica o talento que Deus deu. Primeiro, ele tinha uma visão errada sobre Deus. Quando o seu Senhor chegou, ele falou, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha o que ele dizia. Eu sabia que o Senhor é um homem duro, que o Senhor, outra tradução, diz que o Senhor é um pão duro, um miserável. Tem uma tradução que é assim, o Senhor é um ranzinza. Ele disse isso para Deus e mais, o Senhor é injusto. O Senhor colhe onde o Senhor não plantou e junta onde o Senhor... Ele está dizendo, o Senhor além de ser ruim, o Senhor é injusto. Porque muita gente que recebeu não frutifica no reino de Deus? Porque tem uma visão errada sobre Deus. O crente, o religioso, aquele que recebeu uma visão que Deus é mau, que Deus é despótico, que Deus é tirano, que Deus é castigador, ele não produz. Ele não é atraído para fazer nada por Deus, porque o Deus dele é um Deus mau. O Deus dele não é um Deus bom, não é um Deus amoroso, não é um Deus que deu os talentos por amor. Ele deu, olha, isso estou dando para você, usa isso para o seu bem, para o bem dos outros, para a minha glória, vai fazer bem para vocês. Eu estou dando porque eu amo vocês, generosidade, bondade, eu estou dando isso porque é para vocês. Não, se você recebe isso, não, esse Deus está me dando isso porque Ele quer me castigar. Ele está dando isso aí porque Ele quer me acertar ali na frente. Esse Deus não presta, Ele é injusto. Você vai ser assim, uma pessoa que não produz. Que não produz. E aí o que acontece? A atitude e o sentimento errado no coração. Se você tem uma visão errada de Deus, você vai ter a atitude e o sentimento errado. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O que ele teve? Medo. Medo de Deus, medo do castigo de Deus. Quando a pessoa tem medo de Deus, antes de Adão pecar, Adão tinha uma comunhão com o Senhor. Quando Adão pecou e Deus veio, o que Adão sentiu? Medo. O que Adão fez? Se escondeu. E Deus falou, onde está Adão? Por causa do pecado. Estava no pecado. Aqui é um homem que não foi coberto pelo sangue de Jesus e não foi perdoado. Ainda não se apossou da graça, do perdão, da justificação, da misericórdia. Ele olha para Deus e está com medo. Aí é aquele negócio. Tem muita gente que diz assim, não, a igreja tem que botar culpa nas pessoas, botar medo nas pessoas. Se a pessoa não tiver medo, ela não vem para a igreja. A gente tem que falar assim, ó, se Jesus voltar e você não estiver no culto, você fica.
porque ele só vai levar quem está na igreja. Aí o cara, domingo à noite, não quer vir no culto, mas ele vem porque ele está com medo. Ele está com medo. Aí o pastor fala assim, se você não der o dízimo na igreja, você vai dar o dízimo na farmácia, porque você vai ficar doente, você entendeu? Deus vai pesar a mão, você vai ficar doente, e aí o devorador vai roubar tudo. Aí o cara dá o dízimo por causa do medo. Só que o medo não produz santidade, o medo não frutifica. O medo impede, às vezes, a pessoa de fazer o mal, por causa do medo. Às vezes o cara, por exemplo, ele não comete um crime, quem é ruim, porque tem medo de ser preso. Só que o medo não faz a pessoa fazer o bem. O medo não faz a pessoa amar. O medo não faz a pessoa, pode vir no culto, mas o medo não faz ela adorar a Deus de todo o coração. O medo não faz isso, porque ele não tem amor por Deus, ele tem medo e pavor de Deus. Então o servo mau, a visão errada, gera o sentimento errado. É por isso que você tem muito crente criado na igreja, que ele não tem comunhão com Deus, ele não frutifica, porque ele tem medo. Como é que ele vai evangelizar? Como é que ele vai falar que Deus é bom, se no coração dele Deus é mau? Como é que ele vai pregar para o outro, se para ele mesmo ele tá assustado com Deus, amedrontado, apavorado com Deus? Se ele não tem alegria em Deus, se ele não sente prazer em Deus, como é que ele vai fazer isso? Ele está aqui, dominado pelo medo. Aí o medo saí e escondi o seu talento, escondi. Botei lá, está guardado, o que é seu, eu não quero nem contato com o senhor. Ele mais ou menos pensou assim, o senhor me deu, eu não quero saber, fica guardadinho, fica com o senhor. A ideia dele, eu não quero nem contato. Toma, é seu, eu não quero saber disso. O medo faz isso. O medo faz a pessoa pensar nisso. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, se não existisse inferno, eu não ia servir a Deus. Né? Tem gente que, então ele serve a Deus por medo do inferno. Tem pastor que prega muito sobre o diabo, para a pessoa ficar com medo do diabo e correr para Deus. Mas isso não gera santidade. Isso daqui gerou um servo inútil, infrutífero, um servo que não frutificou, que não deu fruto, que permanece para sempre. Esse foi o caso do servo mau. Hoje em dia, quanta gente não conhece o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Conhece às vezes um Deus mau, um Deus castrador, um Deus maligno, um Deus um monte de coisa, mas não o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus da graça e o Deus da misericórdia. Características do servo mau. Aí, também, o servo mau também tem culpa, certo? Não é porque ensinou, é porque também ele não quis conhecer o Deus Pai. Então ele foi um servo negligente. Ele foi preguiçoso. A palavra preguiça vem lá do grego assedia. Preguiça não é só aquela pessoa que não gosta de trabalhar. No original, preguiça é aquela pessoa que não gosta de buscar as coisas eternas. É aquela apatia espiritual. A pessoa não quer saber, não quer estudar. Às vezes está lá na igreja, está falando, mas ele não quer conhecer a Deus. Ele não quer saber de Jesus Cristo, ele não quer saber da salvação. Esse servo ele poderia saber, mas ele também não quis. Então ele ficou na preguiça, má vontade, ingratidão. Deu um, está aí um. Mas me deu um, olha que coisa boa. Eu vou mostrar que ele me deu um, olha o talento que ele me deu. Fica alegre, fica grato igual os outros. Os outros receberam e diz que imediatamente foram negociar. Olha o que ele me deu, olha a possibilidade, a oportunidade. Mas não, ele se fechou. Ele tem uma atitude azeda, amarga com seu dono, com seu senhor. Não, o Senhor é um servo mau, um servo duro, um severo. Ele tem essa atitude. E aí ele comete uma incoerência. Porque aí o Senhor responde para ele o seguinte, olha, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Ele falou isso do Senhor. Você está falando isso de mim, você está falando isso. Então, pelo medo, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Na verdade, o servo mau não gostava do seu senhor. Ele não estava interessado no seu Senhor. Ele estava querendo se livrar do Senhor. Ele falou assim, por medo meu, já que você achou que era isso, você deveria colocar o dinheiro lá.
Imagine se fosse os juros que rendesse o juro alto, né? O Brasil só rende juro para o banco, né? Para a poupança não rende nenhuma, né? Mas mesmo assim renderia alguma coisa. Menos de 1% renderia, o cara ganharia alguma coisa. Você faria alguma coisa para mim. Mas não, você só pensou em você. O servo mau, ele não gosta do seu Senhor, ele não gosta de Deus. E mentira. Ele fala uma mentira sobre Deus e você deveria ter agido de acordo com esse erro. Já que você está assim, você deveria ter agido de acordo com o pensamento errado, mas nem isso você fez. Você agiu de modo egoísta, de modo incoerente, de modo preguiçoso e por aí vai. Essas são as características do servo mau. Quantas pessoas não frutificam hoje porque tem essa visão errada de Deus? São preguiçosos e negligentes no trabalho do Senhor. Negligência, preguiça, má vontade, não tem prazer, não tem disposição, está sempre reclamando, está sempre indisposto, está sempre colocando obstáculo, está sempre colocando uma desculpa, está sempre falando um monte de coisa. Porque o coração não foi tomado pela alegria da salvação, pela alegria da gratidão de receber a oportunidade de Deus, os talentos de Deus. Olha o que Deus me deu, olha o que o Senhor fez por mim, olha tantas bênçãos que o Senhor me deu, eu poderia usar isso daí. E aí a consequência é o juízo. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção, quem tem muito é aquele que tem muita sede de Deus, tem muita alegria em Deus, tem muita vontade com as coisas de Deus. Esse que tem muito, Deus vai dar mais. Aquele que tem pouco, não tem vontade, tira, até o que tem vai ser tirado. Ou seja, aquele que tem muita fome de Deus, muita sede de Deus, muito prazer em Deus, muita comunhão com Deus, muito lhe será dado, será multiplicado. Mas o que não tem, aquele que é ruim, que não gosta, que tira até isso dele, lança ele lá nas trevas. É o juízo de Deus, é o juízo de Deus. Aí a gente fala assim, bom, mas esse servo mau era convertido? Não era. Era nascido de novo? Não era. Porque ele não conhecia a Deus, mas ele recebeu talentos como todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. E aí o Senhor vai julgar. E aí Deus vai julgar até, por exemplo, aí esse é um assunto doutrinário, né? A medida, Deus vai ter medidas de julgamento? Eu creio que sim. Por exemplo, vai ter uma condenação pior para alguns e menos pior para outros. E vai ter um céu melhor para uns e um céu melhor. Não é uma questão de lugar, né, mansão, é uma questão mais existencial, relacional. A gente pode usar a figura de estar mais perto de Deus ou longe de Deus, mas tem a ver com a fome, a sede, é isso que é o galadão, e é isso que é a condenação. Por exemplo, quando Jesus fala de cidades, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres, eles teriam se convertidos, e você vai descer até as profundezas, porque foi muito dado a você. Você viu o Filho de Deus, você viu os milagres de Deus e não se converteu. Se Sodoma tivesse visto, haverá menos rigor para Sodoma do que para você. A ideia é, deu muito, revelou muito, Deus se mostrou muito, não quis, não recebeu, não creu, não se converteu, não produziu fruto, mas rigor de juízo e condenação haverá para você. E o outro, que não teve essa revelação toda, haverá menos rigor. Então a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí para nós, que muito é dado, a revelação de Deus, palavra de Deus, bênção de Deus, dádiva de Deus, conhecimento de Deus, muito nos é dado. Não é? Até eu conheci um irmão que falava assim, eu não gosto muito de ir para a igreja, não gosto muito de estudar a Bíblia, porque eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu não quero. Então eu só quero de pouco. Eu só quero um pouquinho para não me cobrar muito. O cara, olha que inteligência sagaz da pessoa, né? Inteligência sagaz. Porque ele não queria receber muito disso aí. Agora, a quem muito é dado é aquele que recebeu a graça, ama a Deus, ama Jesus, ama o reino, é abundante, é voluntário, é animado, é disposto. Esse vai receber muito mais do Senhor. Amém? Porque
Ele tem muito e ele vai receber muito mais. O outro lá, que é ranzinza, que não vai receber nada. Haverá choro e ranger de dentes. Agora, eu quero fazer desafios para vocês, que eu fui anotando rapidamente, e tem muitos outros. Eu quero fazer desafio para vocês aqui, nessa noite, alguns desafios. Alguns desafios para você pensar. A obra do Senhor é anunciar o Evangelho. Ide pregai o Evangelho. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Evangelizar, evangelizar. É a missão, é a comissão, é a ordem que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para fazer isso. Todos nós temos que usar o nosso talento. Talvez seu talento não seja, eu não sou um pregador, mas talvez você seja um amigo. Talvez você seja um evangelista pessoal. Talvez você evangelize de outras maneiras, mas a nossa função é anunciar o Evangelho. É disseminar o Evangelho, é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é falar da salvação, das boas novas. A palavra Evangelho quer dizer isso, boa nova, anunciar a boa nova. Tem que anunciar a boa nova, tem que anunciar. Alguém falou que quando Kennedy morreu, dentro de poucas horas, o mundo inteiro já sabia. Jesus morreu há 2000 anos e ainda tem uma boa parte do mundo que ainda nem sabe quem foi Jesus. Nem sabe. Evangelizar. Então, às vezes, Deus nos deu tantas oportunidades e a gente não usa isso para evangelizar. A missão da igreja, ou as missões até os confins da terra, que a igreja tem que anunciar o Evangelho. Como é que nós podemos fazer isso? Se a gente não pode ir lá, a gente ora e sustenta quem está lá, que é a outra, que é oração. Você pode orar, você pode interceder, você pode livrar, a obra de Deus avança de joelhos. A obra de Deus prospera de joelhos, pela oração, pela intercessão, pelo clamor, pela súplica. Tem gente que tem um dom especial para orar, o dom da intercessão. Aquele livro Toque o Mundo através da Oração, do Wesley Duell, é um livro sensacional de um homem que era um intercessor. Tem pessoas que têm um chamado nessa área, tem pessoas que têm o dom de evangelista. Os estudiosos dizem que toda igreja, 10% dos seus membros são evangelistas, tem o dom de evangelista. Então precisa descobrir. É igual o Marco Severo fala, ele vai fazer os cursos dele e fala assim, eu não quero que venha todo mundo, eu só quero que venha quem tem o dom de evangelista. Quem tem o dom de evangelista, esse daí evangeliza. Porque às vezes vem alguém que não tem o dom, então é o dom. É o dom. O irmão ali fez o curso na Central essa semana. 50 pessoas fizeram o curso de evangelismo, que é anunciar o Evangelho, o plano de salvação. Nós vamos montar aqui um grupo. O irmão ali, o João ali, ele está com material, montar um grupo para sair evangelizando, fazer visitas, anunciar o plano de salvação. Anunciar o plano de salvação para as pessoas. Lá na igreja central teve o curso. Você chegar e apresentar. Eu não sei o que fala. É só decorar ali e falar, né? O plano da salvação. Tem que falar isso aqui. Tem que falar isso aqui, a pessoa aceita, evangelizar. Oração, intercessão, ação social. Ação social. Nós temos um projeto social, mas a gente precisa trabalhar lá, eu falei, lá tem muitas crianças. O que a gente vai fazer? Vamos apadrinhar essas crianças. Cada membro da igreja se torna padrinho de uma criança ali e dá no mínimo R$30 por mês para comprar um tênis, uma roupa, um livro, uma Bíblia, ajudar a família e ora pela criança. E ora pela família dela. E vai lá de vez em quando. E cada um de nós aqui, cada família, cada adulto, apadrinha uma criança daquela lá e começa a orar por ela. E começa a interceder por ela, pela família dela. E aí a gente está lá. Aí a gente faz um trabalho não só de assistencialismo, mas de transformação espiritual e social. Amém? Você poderia mudar a vida de uma pessoa apadrinhando, orando por ela. E outros projetos sociais que a gente tem. Relacionamentos, que é pessoas que são fáceis de relacionar-se. Que é o método mais eficaz de evangelismo, é a amizade, é o relacionamento, essa possibilidade. Agora que eu ouvi o pastor Paulo Mazzoni de Belo Horizonte, ele disse que começou as células da igreja dele, os grupos pequenos, chegou uma senhora para ele e falou assim, pastor, eu quero começar uma célula na minha casa. E ele conhecia a irmã, ele falou, mas a irmã é analfabeta, mora na periferia. Mas irmã, como é que a senhora vai ler a Bíblia? Pastor, minha sobrinha vai ler a Bíblia todo dia lá na célula. E eu vou começar a célula na minha casa. E aí ele conversou com ela, deu uma ajuda, um treinamento para ela começou. Ele falou que essa irmã, dona Terezinha, já levou, pelos cálculos dele,
500 pessoas a Jesus. Para a igreja. 500 pessoas. Ela é amiga de todo mundo lá na periferia, no bairro lá. Leva todo mundo para a igreja. Vai levando, vai levando. Essa pessoa está multiplicando o seu talento. Está usando o seu talento, o seu recurso que Deus deu. Está fazendo isso. Então isso daqui, relacionamentos, células, que é isso aí, é abrir a casa para fazer um grupo de oração, um grupo de célula, um grupo de comunhão, para trazer os vizinhos, os amigos, para evangelizar, para fazer com que você vai multiplicando. Cada casa uma célula, cada casa uma igreja, onde as pessoas se reúnem ali e os vão chamando os amigos, os vizinhos, e aí elas vão sendo evangelizadas pela comunhão, pelo amor, pelo testemunho, vai fazendo isso. Aí eu estou falando de talentos, as coisas, o trabalho das pessoas, às vezes o nosso trabalho. A pessoa lá trabalha numa escola, tem um monte de professor. Vai dar testemunho na escola, né? Vai abençoar essas crianças, ore pelas crianças, testemunho para elas, abençoe os pais, abençoe a escola inteira, no hospital, use o seu trabalho. Tem pessoas que têm trabalhos que lidam com várias pessoas, além do bom testemunho, aproveite a oportunidade. E outras coisas mais, o trabalho que é bem feito, com excelência, com ética, boa conduta, honestidade, tudo isso tem a ver com o talento. O Senhor me deu um trabalho importante. Use esse trabalho para o reino de Deus. Use isso, faça isso da melhor maneira possível. É o trabalho que o Senhor nos deu, é os talentos. A contribuição financeira. Para mandar o missionário, para o projeto social, para manter a igreja, você precisa dos recursos financeiros. Imagine se Deus pegasse, por exemplo, quanto de recursos financeiros a nossa igreja tem. Imagine se tudo isso fosse de fato, como a gente canta, tudo entregarei. Se tudo que é meu é teu, Jesus, tudo eu te entrego. Imagine se o Senhor pudesse contar com os nossos recursos financeiros. Quantos missionários, quantas congregações, quantos projetos sociais, quantas obras nós não faríamos? Quanto? Agora, a gente precisa ser fiel. E o dinheiro é o que Deus nos deu. Você vai ser fiel naquilo que Deus lhe deu. Você vai usar os recursos. A capelania, que eu falei da capelã Helenivação, ela trabalha no hospital em São Paulo que passa por ano 3 milhões de pessoas. Qual igreja passa o número de gente desse por ano? E eu digo, eu acho que ela deve ter levado mais gente para o céu do que um monte de pastores juntos, né? Porque ela chega lá bem na hora, evangeliza, ora e já a pessoa converte e já vai para o céu logo, já morre, nem dá tempo de desviar, né? Ela vai contando a história, prega ali, a pessoa se converteu, capelania. Aqui me falaram que na Unesp passa 1 milhão de pessoas por ano. 1 milhão de pessoas por ano. Imagine você ter um pastor ali, sustentado pela igreja, para ficar na Unesp o dia inteiro. O dia inteiro. Visitando, orando, pelos doentes, pelos familiares. Imagine a obra que ele não faria ali. Imagine, tivesse lá para ficar lá, alguém que tivesse um chamado e uma vocação, porque não é todo mundo que tem chamado e vocação, né? Não é todo mundo. Tem que ter chamado e vocação, como a Eleni tem lá em São Paulo. Ela tem vocação, ela tem paixão por aquilo. Ela ama aquilo que faz. Eu já vi capelão de hospital que ele chega diante do doente, ele faz uma oraçãozinha decorada, ele nem olha para o doente e vai embora. Eu já vi. Ele chegou lá, orou por mim e falou, é você, Gelson, que está aí quando estava acabando a oração. Então esse não é um bom capelão. Eu já vi, está lá por causa do dinheiro, da profissão. Tem que ser alguém que tem chamado, paixão por aquilo. Então é um desafio, é capelania hospitalar, capelania nas prisões. Ontem eu baixei um livro na internet, assim, os 5 motivos para a sua igreja ter uma capelania nas prisões, nas penitenciárias. É alguém que fez uma pesquisa de mestrado, de doutorado, sobre o trabalho dos evangélicos na penitenciária. E ele fala lá, da pessoa ser ressocializada. Quem sai da prisão e volta para o crime, 80% volta para o crime. Quem tem uma experiência com Deus e sai convertido,
só 10% volta para o crime. Pesquisa. E às vezes até nós, os crentes, nós temos preconceito. Vê o cara convertido lá e fala, ih, você está mentindo, está usando a igreja, esse bandido aí tinha que matar. Não é isso que muito crente fala? É o meio. Está lá na prisão e Jesus falou de você visitar o preso, de você ir lá e se sentir um com os encarcerados. É um desafio. O Brasil tem não sei quantos mil de pessoas presas, que 800 mil, ele fala lá, de presos. Eu não lembro o número exato. É uma população enorme. Às vezes tem gente que tem o ministério de se corresponder com presos. Falar de Jesus, discipulá-los por cartas. É um ministério. A revista Ultimato, eles têm mandado a revista para todas as prisões e muitos têm se convertido lendo a revista Ultimato. Aí escreve cartas lá para eles, quase todo mês, escrevendo cartas agradecendo. É o serviço de capelania. É a capelania. Aí você fala, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de talento, de dom, de possibilidade, de gente que pode usar isso. De gente que pode usar esses meios para anunciar. A internet. Hoje a internet é o 6º continente do mundo. Tem bilhões de pessoas na internet. A facilidade que nós temos hoje para evangelizar, para comunicar, para propagar a palavra, é um negócio impressionante, impressionante. A nossa igreja tem um site na internet, tem um site lá, e você vai ver pessoas de outros lugares, de outros países, ouvindo as nossas mensagens aqui, acompanhando o site. Lá, a irmã lá das Ilhas Canárias, da Espanha, mandou e-mail para mim, falando que minhas pregações estão fazendo uma obra poderosa lá, e agradecendo. Pessoas de outros lugares, recebem pedido de oração lá do Amazonas, lá de Goiás, as pessoas mandando. A internet é esse poder. Um rapaz que foi aluno meu, pegou uma pregação que eu fiz aqui sobre os anjos, colocou no YouTube. Até ontem, 15 mil pessoas já tinham acessado essa palestra. 15 mil. Que isso daí vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. E pessoas, um irmão aqui da igreja fez amizade, conversar com pessoas pela internet, conversou com alguém, evangelizou, a pessoa aceitou Jesus, mandou e-mail para mim, eu mandei para ele ir para a igreja, lá em Minas Gerais. A pessoa, eu quero ir para a igreja, aí eu mandei o endereço para a pessoa. É uma facilidade que nós temos, uma oportunidade que nós temos, extraordinária, de evangelizar, de usar. Agora, o pessoal vai para a internet só para falar besteira, só para botar piada e coisa errada. Esse dia alguém me falou que esse novo aí, que todo mundo está usando o WhatsApp, diz que a turma tudo aí está usando para disseminar pornografia, fotos indecentes. Eu falei, mas já está contaminado. Nem sabia que podia. Já isso aí já está virando um problema social, de destruição de família, de não sei o quê. Aí, por exemplo, o Facebook, 80% dos divórcios hoje está sendo causado pelo Facebook. Você vê, a tecnologia está aí, o diabo entra lá e toma conta. E o crente está lá dormindo. Eu estou falando isso porque são oportunidades que Deus nos deu. São oportunidades que o Senhor está nos dando. Nós vivemos hoje numa época que a época mais fácil do Evangelho é alcançar o mundo inteiro. Essa é a época mais fácil. Da gente alcançar até os confins da terra, da gente evangelizar, da gente disseminar o Evangelho. Qualquer um pode disseminar o Evangelho. Está a facilidade diante de nós. Às vezes a gente não aproveita, não pega isso. Eu conversei com um rapaz agora, aí falando de usar os dons. Ele está plantando uma igreja em Vinhedo. Conheci ele agora. Ele falou, eu comecei uma igreja, e ele falou, eu fui pastor neopentecostal, conheci a verdade e larguei, agora sou presbiteriano. Comecei uma igreja só para alcançar esse povo que foi iludido com promessa de prosperidade. Só para evangelizar esse povo. Tem um ano que eu comecei a minha igreja. Tenho 120 pessoas na igreja. Tudo decepcionado com as promessas das igrejas neopentecostal, gente querendo estudar a palavra de Deus. E na minha igreja ele fala, eu prego a Bíblia versículo por versículo. E o povo está vindo com fome e sede da palavra de Deus. Então, se tem um monte de gente aí correndo atrás de prosperidade e riqueza, do outro lado tem um refluxo. Está acontecendo um refluxo, porque essas promessas vão com uma hora não se cumprem.
Uma hora o cara cansa, fala, pô, não veio, chegou, minha vez não chegou, a loteria celestial não saiu para mim. Aí ele vai cansar, ele vai parar. E aí ele fica ou decepcionado com Deus, com a igreja, ou tem que ter alguém que fala, não, o evangelho é isso aqui. E aí você vai pregar o evangelho. Aí na internet, em um monte de lugar, você tem que pregar o evangelho. E nós vamos ter que discipular esse povo do Edir Macedo aí. Quando o Macedo morrer daqui 30, 40 anos, e eles começarem a se matar pelo poder na Universal, quem é que vai evangelizar e discipular esse povão decepcionado e desiludido? Ou eles voltam para macumba, ou a gente está na internet, está na televisão, está em todo lugar para discipular esse povo com o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. E tudo isso é os talentos que o Senhor deu. Aí o Senhor, música. Usar música, as canções, as pessoas têm talentos, e propagar isso, e disseminar isso, e colocar isso de uma maneira fácil, a boa música, música de qualidade, música que evangeliza, e por aí vai. A literatura, a boa literatura, C.S. Lewis, o grande pensador ateu que se converteu na Inglaterra, ele escreveu um livrinho, O Cristianismo Puro e Simples. Esse livro já tirou centenas de ateus do ateísmo e converteram a Jesus Cristo, porque ele apresenta argumentos irrefutáveis da fé, e aí médicos, ateus, cientistas se convertem, porque um homem usou a sua mente, usou o seu talento para escrever um livro para alcançar isso daí. E tem alcançado. O que eu estou falando é gente que usa o seu dom, o seu talento, a oportunidade para multiplicar. Literatura, cultura. Acabou de sair em São Paulo agora um filme feito por um roteirista e cineasta evangélico. Ele conseguiu atores famosos para fazer esse filme. Só que não saiu aqui no cinema daqui, não saiu. Mas em alguns outros cinemas do Brasil, em 500 salas de cinema saíram. E alguém falou assim, vamos usar o cinema aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você já tem filmes ótimos cristãos que evangelizam, por exemplo, aquele filme Prova de Fogo, Desafiando os Gigantes, entrou em países muçulmanos. Entrou em companhias aéreas muçulmanas e milhares de pessoas se converteram assistindo esse filme. O que é isso? É alguém usando o seu talento e multiplicando para a glória de Deus. Cinema, música, vídeo, cultura, arte, literatura e por aí vai. Aí tem vários aspectos, e são um exemplo para você e para mim. Pensar aquilo que Deus me deu, a oportunidade que o Senhor me deu. Eu sei ler, eu sei pensar, eu sei falar, eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso ao rádio, eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso à igreja, eu tenho acesso a um monte de coisa. Como é que eu posso usar para multiplicar o que Deus me deu? Para quando Jesus voltar eu falar, aqui Senhor, o Senhor me deu isso, está aqui o dobro, o triplo, eu multipliquei para a glória do Teu nome. O talento que Deus lhe deu, o que você pode fazer para multiplicar? O talento que o Senhor concedeu para você, o que você pode fazer para multiplicar? Uma mulher analfabeta em Belo Horizonte já levou 500 pessoas a Jesus, né? O que a gente pode fazer? Deus pode usar você muito mais do que você imagina. O Espírito Santo pode multiplicar isso de uma maneira que a gente nem imagina. Nem imagina, a gente ora e ora ali, isso vai alcançar muito mais gente, muito mais pessoas, para a glória de Deus, para o reino de Deus. E quando o Senhor chegar, Senhor, eu fui fiel, o Senhor me deu isso, eu multipliquei, eu usei, eu não escondi, eu não tive medo, porque o Senhor é tão bom, eu falei para todo mundo, eu vivi o Evangelho, eu tinha isso aqui, Senhor, mas eu usei para a Tua glória. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos e ore ao Senhor e coloque diante de Deus. Senhor, eu não quero esconder, eu não quero me esconder, eu não quero ter medo, eu quero ter alegria, eu quero ter vontade, eu quero ter paixão de multiplicar os dons, os recursos, as habilidades, os talentos que o Senhor me deu, as oportunidades que o Senhor me deu. Eu quero colocar agora na Tua presença, Senhor, eu quero crer que o Senhor vai multiplicar isso na minha vida, a minha influência, o meu testemunho. Eu não quero estar com as mãos vazias, eu quero estar com as mãos cheias, ó, cheias. Enviar unção de multiplicação na minha vida. Usa, Senhor, usa a minha vida, usa, Senhor.
Ore a Deus agora, fala, Senhor, eu não quero ser estéril, vazio, eu quero multiplicar para a glória do Senhor. Ore ao Senhor agora, peça a Deus isso, coloque diante de Deus o seu dom, o talento, a habilidade, a oportunidade, a porta que o Senhor está abrindo. Coloque diante de Deus agora e fala, Senhor, usa, meu Pai. Capacita-me, Senhor. Amado Deus, nós te louvamos por essa noite, por tua palavra, e nessa hora queremos pedir, ó Deus, tire de nós essa atitude de servo mau e negligente, que nem passe na nossa mente, ó Deus, ter medo do Senhor, se esconder do Senhor, esconder o talento. Tira isso do nosso coração, meu Pai, que possamos ser como aqueles servos bons e fiéis, que com alegria, voluntariamente, ó Deus, rapidamente, imediatamente, eles multiplicaram os recursos e os talentos que o Senhor deram a eles. Nessa noite queremos nos consagrar no teu altar e pedir, ó Deus, multiplica em nome de Jesus, multiplica a nossa influência, multiplica o nosso amor, multiplica a nossa fé, multiplica a nossa paixão, multiplica a nossa dedicação, multiplica, Senhor, o nosso testemunho, ó Pai. Multiplica em nome de Jesus, multiplica essa igreja, multiplica os irmãos, multiplica essa pregação, multiplica, Senhor, o alcance, a influência que vá para o Brasil e para o mundo inteiro, meu Pai. Multiplica em nome de Jesus. Multiplica os novos testamentos, multiplica, Senhor, as canções, multiplica, Senhor, os louvores, os hinos, a evangelização, multiplica os recursos financeiros, multiplica os missionários, multiplica os projetos sociais, multiplica as congregações, multiplica, Senhor, para a glória do teu nome. Tira de nós a esterilidade, tira de nós a inércia, o comodismo, a apatia, tira isso da nossa vida, Senhor. E, ó Pai, multiplica em nome de Jesus o amor no nosso coração, o amor por Deus, o amor por Jesus, para ter compaixão dos perdidos, dos que sofrem, dos que padecem, e põe amor no nosso coração, meu Pai. E multiplica, Senhor, o talento que o Senhor deu a cada irmão e irmã aqui. Em nome de Jesus, que cada um seja usado com ousadia, com intrepidez, com autoridade e com a sabedoria do Senhor. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas tem nos dado espírito de coragem, de poder, de ousadia. Que o Senhor dê isso a cada um dos irmãos aqui, meu Pai. Que o Senhor possa multiplicar o talento, o dom, a habilidade, o potencial de cada irmão. Eu oro por aqueles que não creem nisso, ó Deus, que não creem no seu potencial, que o Senhor usasse a vida dele, meu Pai. Que ele pudesse ver o fruto da sua vida, do seu trabalho, o fruto do seu testemunho. Em nome de Jesus, meu Pai. Usa cada irmão e irmã aqui na tua obra. Usa, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, porque quando o Senhor voltar, queremos ser encontrados como servos bons e fiéis. Queremos ser fiel a Deus nesse pouco. Queremos ser usados pelo Senhor para a glória do Senhor, para, Senhor, impedir a obra do mal nessa terra, as trevas dessa terra. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus, na vida de cada pessoa. Eu oro, eu abençoo, eu intercedo e eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Jesus.